Olá pessoal, aqui quem fala é o Leonardo Muniz e eu trouxe para vocês hoje uma forma de automatizar tarefas repetitivas utilizando a linguagem de programação Python. Para quem se interessar sobre o assunto e quiser aprofundar as pesquisas e leituras, um bom site que eu recomendo é o automatetheboringstuff.com, onde vocês podem ler sobre o assunto, tem alguns exemplos, baseado nesse livro aqui, que é o Automating the Boring Stuff with Python. Tá? Imaginemos uma situação onde vocês tenham que acessar uma página da internet, efetuar o login com um usuário e senha, clicar em uma área específica da página para baixar um arquivo, mover esse arquivo para uma outra pasta e deixar ele disponível para que seja consumido por outra aplicação. Tudo bem? Isso pode ser feito de uma forma muito fácil, com poucas linhas de código, utilizando a linguagem de programação Python. Vou mostrar para vocês. Tá? Para conseguir efetivar essa tarefa, esse processo automatizado, vocês vão precisar das seguintes bibliotecas. A Web Browser, que abre o navegador padrão de internet, que no caso aqui do meu computador é o Google Chrome, e vocês podem abrir uma determinada página utilizando o método Open, tudo bem? O PyAutoGui é a biblioteca onde vocês podem fazer interação com o mouse, como por exemplo, mover ele para uma determinada posição da tela, clicar, utilizar o teclado para escrever alguma coisa em algum lugar, utilizar uma tecla de atalho do computador para fazer a função aí que você faria de uma forma repetitiva. A biblioteca Time, ela permite que você dê algum tempo de intervalo entre uma ação e outra, utilizando o sleep, o método sleep, que é a quantidade de segundos que ele tem que ficar aguardando para uma determinada ação prosseguir. A biblioteca OS é para você fazer iteração entre pastas, mover entre pastas, trocar de pastas do diretório do seu computador, sistema operacional Windows. Temos a biblioteca fnmat para você procurar um determinado tipo de arquivo por nome ou extensão. Você tem que utilizar essa biblioteca. E o shuttle para vocês moverem arquivos entre pastas, no caso aqui do sistema operacional Windows. Tá? O que o meu programa faz? Eu utilizo o método chdir, que é o Change Directory da biblioteca OS, onde eu defino qual é a minha pasta inicial, de onde o Google Chrome faz download de arquivos. Depois eu defino uma pasta de destino, onde os meus arquivos vão ser movidos após eles concluírem o download. Essa biblioteca web browser, no método open, eu abro uma página de internet, que aqui eu coloquei uma página específica, mas vocês podem colocar qualquer URL que vocês desejarem entre essas aspas. Depois eu aguardo 10 segundos, que é o tempo estimado para a página abrir e carregar completamente. Depois eu utilizo o método moveTo para ele mover o mouse para uma determinada posição da tela. Como é que vocês descobrem isso? Aqui ele utiliza os parâmetros x e y da tela para que ele mova. Então imaginemos aí para mostrar para vocês como é que vocês descobrem onde que o seu mouse está. Imagine que eu queira colocar o mouse nessa posição aqui, Então, vocês utilizam o comando pyAutoGui.position, certo? Eu vou selecionar o comando e eu vou colocar o mouse aqui, que é aqui que eu quero mover. Então, quando eu coloco Ctrl Enter, ele mostra que ali onde o mouse parou é essa posição, 1054 por 188. Se eu precisar de mover o meu mouse para lá, pyAutoGui.moveTo para essa posição. Então, se eu executar esse comando, Ctrl Enter, ele já move meu mouse para aquela posição que é onde eu havia identificado a posição X e Y dela. É assim que vocês descobrem onde vocês têm que mover ou clicar o mouse em uma determinada posição da sua tela. Tudo bem? Então eu vou excluir essas duas linhas para mostrar o que o meu código faz. Então, ele move para uma determinada posição X e Y da tela num intervalo de 1/4 de segundo, em 25 milésimos de segundo, que é o tempo que ele vai mover o mouse. Então, se você precisa de que uma movimentação ocorra num intervalo mais lento, é só vocês aumentarem a duração que essa movimentação deve ocorrer. Tudo bem?
Depois ele clica na mesma posição que ele moveu o mouse, ou seja, ele move o mouse e clica naquela posição específica com o botão left do teclado, um clique que deve durar 1/4 de segundo, 25 milésimos de segundo. Então é um clique muito rápido. Depois que ele clicou no campo, ele vai utilizar a tecla de atalho do teclado, que é o Ctrl A, para selecionar todo o conteúdo daquele campo. Depois de 1 segundo, ele clica com o botão do mouse, do teclado del para deletar o conteúdo do campo. Depois de 1 segundo, ele escreve este endereço de e-mail no campo, que é o que ele vai utilizar para fazer o login naquela página que eu informei ali acima. Depois de 1 segundo, ele aperta a tecla Tab do teclado para trocar o campo. No campo de baixo, se houver alguma coisa, ele vai selecionar o conteúdo e depois de 1 segundo ele vai deletar o conteúdo. E depois ele escreveria a senha. Por questão de segurança, né, eu estou colocando aqui uma variável de ambiente, o conteúdo que eu já deixei salvo, para ele digitar a senha para mim. Depois de 1 segundo, ele pressiona a tecla Enter do teclado para efetuar o login. Ele aguarda 30 segundos para que a tela termine de carregar e depois ele move o mouse para outra posição da tela para fazer o download do primeiro arquivo. Ele vai clicar com o botão left do teclado para efetuar o download do primeiro arquivo. Estou criando essa variável temporária aqui para que ele depois encontre qual foi este arquivo que fez download. Né? Ele vai aguardar 30 segundos para concluir o download do primeiro arquivo. Depois que ele aguardar esses 30 segundos, ele vai fazer uma pesquisa na pasta Downloads, que eu informei lá em cima no meu código. Ele vai percorrer arquivo por arquivo e vai procurar o arquivo que inicie como MYSA e termine com XLSX. Encontrando, ele guarda o nome do arquivo na variável que eu acabei de informar acima, que ela estava em branco. Ele guarda o nome do arquivo nessa variável. Depois, se a variável estiver diferente de vazio, ou seja, eu já tenho o nome do arquivo, eu movo o arquivo da pasta atual, que é a pasta de downloads do Google Chrome, para a pasta teste que eu defini, trocando o nome do arquivo para este nome aqui que está entre aspas. Depois de 5 segundos que eu aguardo a movimentação do arquivo, ele clica numa outra posição da tela, né, com o botão left do teclado, ele move e clica. Eu esvazio a variável que eu havia utilizado anteriormente, para guardar o nome do outro arquivo. Ele aguarda outros 30 segundos para fazer o download do segundo arquivo. Depois percorre o mesmo diretório Downloads do Google Chrome e procura por um arquivo que tenha MYSA e que também finalize com XLSX. Encontrando, ele guarda o conteúdo na variável que eu havia definido. Se a variável estiver diferente de vazio, quer dizer que ele encontrou o segundo arquivo, e aí ele move da pasta atual para a pasta teste, trocando o nome do arquivo para este nome que está entre aspas. Depois de 5 segundos, ele vai lá e finaliza com uma tecla de atalho do teclado, Alt F4, para ele finalizar e fechar o navegador do Google Chrome que ele utilizou. Tudo bem? O Google Chrome aqui está fechado, se vocês forem ver. Né? A pasta teste está vazia. Então, vamos voltar aqui no código e vamos executar o comando para vocês verem o que vai acontecer. Eu vou clicar e vou deixar o mouse sem movimentação para vocês verem que ele vai fazer isso tudo de forma automática. Vamos lá, 1, 2, 3 e já! Ele abriu a página com o endereço que eu havia informado. Aguardar os 10 segundos para carregar a página. Depois dos 10 segundos ele vai clicar no campo, moveu, escreveu o endereço, colocou a senha e apertou Enter. Ele vai aguardar lá o carregamento da página, os segundos que eu informei no código. Após os 30 segundos que ocorrer, ele vai clicar para fazer o download do arquivo. Vejam que ali, nos dois arquivos MYSA que encontraram, ele tem algumas opções, como lápis, uma setinha para cima e a folhinha. Ele vai clicar naquela primeira folhinha para baixar o primeiro arquivo. Clicou na folhinha, vai guardar o download do arquivo. Vejam que ele já vai começar o download ali embaixo. Começou o download. Relativamente o arquivo é pequeno. Baixou o arquivo. Ele vai esperar os 30 segundos que eu havia informado para guardar. E aí
ele vai mover o arquivo para a pasta teste. Terminou de mover, ele vai mover o mouse para baixo para a segunda folhinha e vai clicar para efetuar o download do segundo arquivo. Também aguardando a quantidade de segundos que eu determinei no código. Uma vez terminando o download, ele vai mover para a pasta teste. Movendo para a pasta teste, ele, Alt F4, ele fecha o navegador de internet e conclui a execução do código. Aguardar mais alguns segundinhos, ele finalizando, eu vou até a pasta para mostrar para vocês que o arquivo foi movimentado. Finalizou o meu código, tudo bem? Se vocês forem ver aqui na pasta teste, os dois arquivos estão aqui, com a data de hoje, né? Alguns segundos atrás. E se eu for na pasta Downloads, não tem nenhum arquivo aqui, Excel, porque simplesmente ele moveu desta pasta para a pasta teste. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Deem o curtir aí no vídeo para que eu continue postando novos vídeos sobre Python, Big Data e outros tipos de análise de dados para que vocês possam aprender um pouquinho mais. Um grande abraço, fiquem com Deus e até já já.